Pense num cenário. Um país cuja economia cresce de um jeito impressionante, com obras gigantescas transformando tudo. Agora, nesse mesmo lugar, ao mesmo tempo, as liberdades são cortadas e qualquer voz de oposição é calada. Pois é, essa é a grande e complexa contradição do regime militar no Brasil. E são esses 21 anos que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história toda, nosso caminho vai passar por 5 momentos principais. A gente começa com o golpe, que deu início a tudo, depois vê como o Estado autoritário foi sendo montado, aí a gente mergulha no auge daquela contradição entre milagre e repressão, acompanha a abertura política, que foi bem lenta, e termina, claro, com a volta da democracia. Então vamos lá. O ano é 1964. O clima no Brasil, olha, estava pegando fogo. Uma polarização política imensa. Com um medo crescente de uma guinada para o comunismo e com apoio de uma parte da sociedade, as Forças Armadas agiram. No dia 31 de março, o presidente eleito João Goulart foi deposto. E ali começava um novo capítulo de 21 anos na história do país. Com Goulart fora, o poder estava de fato nas mãos dos militares. O primeiro a sentar na cadeira de presidente foi o general Castelo Branco. Só que para governar e dar uma cara de legalidade para essa nova ordem, eles criaram uma ferramenta jurídica totalmente nova, uma coisa tão poderosa que passava por cima da própria Constituição. E essa ferramenta tinha nome Atos Institucionais, os famosos AIs. Na prática, eram decretos que valiam mais do que a Constituição. Era a caneta do regime. O instrumento que eles usaram para centralizar todo o poder e, peça por peça, ir desmontando a estrutura democrática. E a coisa foi rápida, viu? O primeiro ato, o AI-1, foi um verdadeiro terremoto na política. De uma hora para outra, a eleição para presidente passou a ser indireta. Os comandantes podiam simplesmente caçar mandatos de políticos. E grupos de oposição, como sindicatos e movimentos estudantis, foram desmantelados. O recado foi dado logo de cara. Mas olha, tomar o poder era só o começo. O desafio agora era outro. Como se manter lá? Como criar uma estrutura legal, um sistema que garantisse a permanência deles e que neutralizasse qualquer tipo de oposição antes mesmo que ela ganhasse força. E essa estrutura foi sendo erguida passo a passo, apertando cada vez mais o cerco. Primeiro, veio o AI-2 e acabou. Extinguiu todos os partidos políticos. Depois, o AI-3 tirou o direito de eleger governadores. E o golpe de mestre, por assim dizer, foi o AI-4, que basicamente obrigou o Congresso a aprovar uma nova Constituição. Uma que já nascia com o DNA do autoritarismo. Para não parecer uma ditadura escancarada, o regime montou um tipo de teatro político. Criou 2 partidos. De um lado, a Arena, o partido do governo, do Sim Senhor. Do outro, o MDB, que era uma oposição, mas uma oposição controlada, consentida. A ideia era dar uma aparência de que existia debate, mas, no fim, as cartas estavam todas marcadas. Bom, a gente chega agora no finalzinho dos anos 60 e o Brasil entra no período que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. É exatamente aqui que aquela contradição do regime fica mais nítida do que nunca. Um crescimento econômico espetacular de um lado e a repressão mais violenta e sistemática do outro. E os números da economia eram realmente de cair o queixo. O PIB brasileiro chegou a crescer mais de 11% ao ano. Isso é muita coisa. Esse período foi batizado, claro, de milagre econômico brasileiro, e o regime usava isso como sua principal propaganda, a prova de que o caminho deles estava dando certo. E esse milagre não era só um número no papel. Ele se transformava em obras gigantescas, como a Ponte Rio-Niterói. Eram símbolos de concreto e aço de um Brasil grande, a imagem de um país moderno e eficiente que o governo queria vender para todo mundo. A narrativa oficial era essa, muito bem resumida nessa frase do presidente Médici. A mensagem era de um país pacífico que estava trabalhando e prosperando. Basicamente, a ideia de que o Brasil estava seguro, nos trilhos e longe de qualquer confusão. Só que essa era a foto que saía no jornal. Por trás dos slogans e das grandes obras tinha uma outra realidade, uma bem mais sombria, onde o preço de todo esse progresso era pago com liberdades. E o auge do autoritarismo veio em dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5, o AI-5. Ele não era só uma lei dura, ele era a própria ditadura transformada em decreto. Com ele, o presidente podia fazer praticamente o que quisesse. Fechar o Congresso, caçar direitos políticos, censurar a imprensa, a música, a arte e até suspender o habeas corpus para crimes políticos. Ali, a democracia, na prática, acabou. E para fazer valer essa ordem, o regime montou uma verdadeira máquina de repressão. Nomes que se tornaram sinônimo de medo. SNI, DOI-CODE,
DOPS era uma engrenagem de vigilância e perseguição que levou a prisões sem motivo, tortura e desaparecimentos, espalhando um clima de medo pelo país inteiro. Só que nada dura para sempre. Em meados dos anos 70, o tal milagre econômico já dava sinais de cansaço e a repressão pesada estava gerando um desgaste enorme interno e externo. Foi aí que o regime, já com o presidente Ernesto Geisel, percebeu que era preciso fazer um movimento, começar um processo de abertura política. Mas calma lá, a ideia não era abrir as portas de uma vez. O lema era bem claro, a abertura tinha que ser lenta, gradual e segura. Ou seja, vamos afrouxar um pouco as rédeas, mas sempre com total controle do processo, sem sustos. E o que acontece nos anos finais do regime é uma combinação explosiva. De um lado, uma crise econômica avassaladora. Do outro, um movimento popular gigantesco que não queria mais uma abertura controlada, queria a democracia de volta, para já. E esse fim foi se acelerando. Em 79, a lei da anistia trouxe de volta exilados que botaram mais fogo na oposição. Em 82, a oposição ganha eleições importantes para governos estaduais, um sinal claro do descontentamento. E o clímax, em 84, o movimento Diretas Já, com milhões de pessoas nas ruas pedindo uma coisa básica, o direito de votar para presidente. A pressão popular ficou simplesmente insustentável. E o pano de fundo de tudo isso era o bolso do brasileiro. A economia, que era a grande vitrine do regime, agora era seu maior problema. A inflação, que no auge do milagre era de 20%, explodiu para 200% ao ano. O dinheiro virou pó e a insatisfação, claro, só aumentou. E uma grande ironia da história coube a outro general, João Batista Figueiredo, seu último presidente do regime. Foi ele quem comandou a transição final, quem teve que, no fim das contas, entregar o poder que seus colegas tinham tomado 21 anos antes. O regime militar acabou em 1985, mas o seu legado, as discussões e as cicatrizes continuam muito presentes. E isso nos deixa com uma reflexão fundamental. Como uma nação lida com um passado que tem duas faces tão opostas? Um progresso material inegável de um lado e uma dor humana tão profunda do outro. As respostas para essa pergunta, de certa forma, continuam moldando o Brasil de hoje.